Podcast Anacom. Neste espaço falamos de temas relevantes para os consumidores. Deixamos dicas sobre como resolver os seus problemas com as comunicações e damos a conhecer a atividade da Anacom. Podcast Anacom. Olá, seja bem-vindo ao podcast Anacom. A nova Lei das Comunicações Eletrónicas entrou em vigor ontem, 14 de novembro, e reforça a proteção dos utilizadores de serviços em áreas identificadas como problemáticas, tanto pela Anacom como por entidades de defesa dos consumidores, e que motivavam um número elevado de reclamações. Desde logo, os operadores passam a estar obrigados a disponibilizar aos consumidores um resumo, conciso e facilmente legível, dos principais elementos do contrato, antes da sua celebração. Este resumo deve ser disponibilizado num suporte duradouro que o consumidor possa guardar e consultar mais tarde. E o contrato só entra em vigor quando o consumidor confirmar o seu acordo, após a recepção do resumo. Estas obrigações aplicam-se tanto aos novos contratos como à alteração de contratos já celebrados e procuram reduzir as divergências sobre as condições contratuais entre os consumidores e os operadores, um dos motivos de insatisfação mais mencionado nas reclamações registadas pela Anacom. Com o mesmo objetivo de promover a transparência, as faturas mensais normais devem passar a incluir informação sobre o tempo que falta para terminar o período de fidelização e indicar o valor a pagar se o utilizador decidir cancelar antecipadamente o contrato. Para evitar surpresas desagradáveis nas faturas de internet ou de serviços telefónicos, com a cobrança de bens ou serviços de terceiros, os operadores só podem exigir o pagamento desses bens ou serviços quando os utilizadores tenham autorizado prévia e expressamente esse pagamento. Procura-se assim evitar um número significativo de reclamações que eram motivadas pela cobrança de valores, em muitos casos avultados, decorrente, por exemplo, da subscrição inadvertida de serviços na internet. No que respeita à qualidade dos serviços, sempre que por motivo não imputável ao utilizador, os serviços contratados se mantiverem indisponíveis por um período superior a 24 horas, seguidas ou acumuladas por período de faturação, o utilizador não tem de pagar o período de interrupção dos serviços. O operador deve proceder ao crédito do valor equivalente ao preço da prestação do serviço durante esse período, bem como dos custos com a participação da avaria, independentemente de pedido do utilizador. Caso a indisponibilidade dos serviços, depois de reportada ao operador, se mantiver por um período superior a 15 dias, o utilizador tem o direito de cancelar o contrato sem qualquer custo. Estas regras reforçam os direitos dos utilizadores nas situações de indisponibilidade de serviços, dando resposta a um conjunto de situações que eram muito reclamadas pelos utilizadores de serviços de comunicações eletrónicas. Se o consumidor emigrar ou mudar de morada para um local onde o operador não assegura a prestação do serviço contratado ou equivalente, se ficar desempregado por facto que não lhe seja imputável, ou em caso de incapacidade para o trabalho, permanente ou temporária, de duração superior a 60 dias, em ambos os casos com perda de rendimento, pode cancelar o contrato sem ter de pagar quaisquer encargos pelo incumprimento do período de fidelização. As situações de desemprego, baixa médica, alteração de residência para fora do território nacional ou perda do local onde os serviços são prestados também podem justificar um pedido de suspensão temporária do contrato, que se manterá enquanto durar a situação. Os consumidores podem ainda pedir a suspensão do contrato em caso de ausência de residência motivada por cumprimento de pena de prisão, incapacidade, doença prolongada ou estado de dependência de cuidados de terceiros. Se a suspensão do contrato se prolongar por mais de 180 dias, o contrato poderá caducar, caso o consumidor ou quem o represente o solicite. Definem-se assim soluções para várias situações de alteração das circunstâncias dos consumidores que não existiam de forma suficiente no mercado e motivavam um número elevado de reclamações na Anacom. Em caso de mudança do operador de acesso à internet, a nova empresa conduz o processo de mudança e a anterior continua a prestar os seus serviços nas mesmas condições até que a nova empresa ative os seus serviços. A interrupção dos serviços durante o processo de mudança não pode exceder um dia útil. Estando em causa um pacote de serviços, estas regras aplicam-se a todos os elementos do pacote. Este regime visa tornar o processo de mudança do operador mais simples para os utilizadores, promovendo a concorrência no mercado. Não perca os próximos episódios do podcast Anacom para conhecer detalhadamente o que muda com a alteração da Lei das Comunicações Eletrónicas e quais são os seus novos direitos. Para mais informação, visite o portal do consumidor da Anacom em anacom-consumidor.pt ou ligue-nos através do número gratuito 800 206 665. Este foi o podcast Anacom. Por hoje é tudo, até breve.